Estamos conosco a arquiteta Rosana Guarese, da Secretaria da Gestão Integrada de Mobilidade Urbana. Ela é uma das responsáveis pelas implementações de mudanças que estão acontecendo no trânsito de Bento e está fazendo esse acompanhamento diuturnamente nas ruas, vai nos cruzamentos, acompanha isso muito de perto. Rosana, o que está sentindo com relação a essas mudanças todas, com relação à receptividade de motoristas e pedestres? O que tu sentiste com todas essas mudanças, principalmente nessa área central? Boa tarde, então, primeiramente. Com relação às mudanças, como falou, eu estou lá todo dia acompanhando a implementação disso e a gente sente que tem ainda alguns ajustes necessários para fazer, mas de uma maneira geral, dentro do que a gente esperava nesse projeto, é o que está acontecendo. Rosana, eu tenho notado que não é só no caso da atual secretaria, mas as secretarias anteriores têm uma certa resistência no sentido de se colocar semáforos, sinaleiras. A gente percebe Porto Alegre, Caxias, grandes cidades onde o trânsito tem um fluxo muito intenso, que cada esquina tem uma sinaleira, elas são todas sincronizadas, etc. Tal. Nós temos alguma resistência aqui em Bento. Tem alguma ideia de por que essa resistência existe e se não teríamos locais onde seria necessário se colocar sinaleiras? Assim, eu estou na Secretaria de Mobilidade, é recente essa minha vinda para essa parte, mas então eu não posso falar de antes. O que eu posso dizer é que a gente agora está trabalhando, tem eu e outros técnicos que foram incorporados a essa secretaria, está trabalhando com o objetivo de melhorar o trânsito e a fluidez. Se forem necessárias sinaleiras com estudo técnico, determinando com volume de veículos, certamente elas serão colocadas onde for necessário. Uma que tem sido até insistentemente comentada comigo, o pessoal comenta comigo em função de estar aqui com o meio de comunicação à disposição, é aquela da 13 de maio com a General Osório. Ali é um conflito, os pedestres dificilmente têm um momento de fluxo que eles possam aproveitar sem correr o risco de serem atropelados. Nenhum estudo foi feito até agora, até o presente momento, que tenhas conhecimento, Rosana, sobre o retorno daquela sinaleira que existia já há 14 anos atrás? De estudos eu não tenho conhecimento. Agora, como a gente trabalhou ali próximo, que é na mudança da José Mário Mônaco, a gente observou realmente esse conflito e a gente já tem ideia de trabalhar esse ponto como um ponto que tem dificuldades, que tem que ser resolvido e nós vamos pensar ele. Se for o caso de sinaleiro, o que for necessário para melhorar aquele conflito, será feito. Ok, mais um caso pontual que vou me referir agora é o acesso de Bento Gonçalves. Passa a pipa, chega ali na 10 de novembro, tem uma sinaleira ali. Sim. Arranca-se na sinaleira, é a entrada principal da cidade. O motorista sai dessa sinaleira e quando chega na outra, que é na rua Visconde São Gabriel, ela fecha. Então não tem uma sincronia esta sinaleira. As pessoas questionam, mas por quê? Gente fora, inclusive amigos chegados, eles vêm e dizem assim, como é que vão acertar isso aqui? Não é possível. A gente arranca, para. Em seguida, né? Alguma coisa foi comentada com você sobre isso, Rosana? Não, eu não tive outras pessoas falando essa solicitação. O que a gente tem, que a gente vai tentar fazer a partir de agora, que a gente trabalhou o centro, acabou, e vai começar o eixo norte-sul, é tentar fazer alguma coisa em relação ao Osvaldo Aranha, a fazer uma sincronização, provavelmente com cabos, para que a gente faça com que tenha fluidez no Osvaldo Aranha e provavelmente fazendo aquela entrada ali, porque muitas pessoas elas saem da Osvaldo Aranha e dobram e vão, né, nesse sentido que você fala. Então a gente vai tentar trabalhar, só que daí se você abre para quem está vindo da pipa e faz esse lado, eu tenho que ver qual que eu vou privilegiar, é um ou é outro, né? Então qual a gente vai dar fluidez. Esse estudo da Osvaldo Aranha, a gente começou agora pela São Roque e a próxima etapa vem para essa parte da Osvaldo Aranha. E se a gente já pediu contagem de fluxo, tudo que é necessário para que a gente tenha dados para trabalhar. Quantos que fazem isso, quantos que vêm pela pipa, né? Então, não comecei ainda a contagem nesse trecho. A gente ainda está no trecho São Roque, mas certamente será feito. Rosana, vamos retornar agora. Nós temos alguns problemas que a gente percebe nitidamente que um deles, eu tenho até comentado muito frequentemente disso, a gente pode fazer o escambau, tentar trabalhar
enquanto nós não tivermos mudança de cabeças, aqui em Bento vai ser muito difícil qualquer mudança dar certo, a gente poder atender os objetivos do que essa mudança se propõe. E eu, quando falo em cabeça, não é só de motorista, eu falo em cabeça de pedestres também, porque é só... Amigo, você que está me ouvindo aqui, para ali na Caixa Federal e fica cuidando os pedestres que atravessam a rua Doutor Antunes. Nunca é vez de motorista. O motorista para o pedestre atravessar e aqueles que vêm vindo lá de frente da loja Colombo, da Caixa Federal, continuam transitando, eles não param, mesmo que o trânsito fique trancado ali. Então, uma pergunta específica. Há alguma intenção de se fazer algo com relação aos pedestres na rua Doutor Antunes? Sim, a gente também já viu essa mesma questão que você está colocando, que tem uma grande dificuldade, porque daí o pedestre, ele passa em qualquer momento, ele não tem o tempo dele, eu não tenho lá uma sinaleira, alguma coisa nesse sentido. Isso também dificulta o fluxo dos veículos que estão vindo, tanto pela Júlio quanto pela Via Delvino. Então a gente está estudando lá para fazer alguma coisa para fazer esse ajuste. Então a gente está observando em diversos horários, às 18 horas, às 11 horas, ao meio-dia, para fazer esse ajuste. Algo ali vai ter que ser corrigido para que a gente melhore, principalmente essa questão com o pedestre. Tem ali a sinaleira de pedestre na rua Júlio de Castilhos. A coisa sempre é complicada. A impressão que se tem, nós leigos, é que, por que não faz isso? De repente, se fizer isso, vai acarretar uma série de problemas naquele todo. Então, a sinaleira de pedestre, eu acho que é viável, deve acontecer, mas terá que ser estudado direitinho, né, Rosana? Com relação à sincronia com a sinaleira de pedestre da Júlio de Castilhos. É isso que está causando estudo. Perfeito. É isso mesmo. A gente sempre, como técnico, quando você vai fazer uma intervenção, você tem que ter segurança no que você está fazendo, né? Você tem que estudar bem, analisar, ficar lá observando. Se for o caso, fazer a contagem de veículos, ver a questão do fluxo, porque aí você tem segurança, você sabe o que você está fazendo. Senão, não é muito difícil. Dá a impressão que a gente pega esse mapa aqui da cidade, aqui da rua central, mas isso aqui modifica aqui, inverte a mão dessa rua e está resolvendo o problema. E se mudar a mão de uma rua só que seja, está instalado o caos. Eu já fiz esse tipo de exercício, quem sabe eu inverto essa mão aqui, aí se inverter uma mão aqui, provoca, enfim, é uma coisa que requer muito estudo realmente. E por falar em estudo, Oscar Biazin, um ex-diretor da Secretaria dos Transportes, na época da Secretaria dos Transportes, que cuidava do Tran de Bento, ele falou, claro, eu o conheço bem, sei que ele fez muitos cursos de aprendizado e aperfeiçoamento em termos de trânsito, de fluidez de trânsito, etc. Ele tem escrito colunas para jornal comentando acerca dessas mudanças. Numa delas que ele comenta e me chamou a atenção é o caso ali, o Marechal Floriano. Ele disse que tinha só um ponto de conflito aí. Agora, com essas mudanças que houveram, criaram-se 6 pontos de conflito. Como técnico, como é que tu está vendo isso, interpretando a forma com que ele coloca isso no artigo dele? Assim, eu teria que ler com calma e entender o que ele quer dizer com esses pontos, quais são os pontos que ele coloca. Eu tive acesso a algum material antigo dele, de um estudo que ele fez na secretaria, porque quando a gente foi trabalhar, então, criamos a Secretaria Nova de Mobilidade e vamos trabalhar, então, algum projeto sobre o trânsito, nós fomos ver o que a gente tinha, a gente resgatou o que existia já de projetos e de estudos já feitos como um começo, para ver por onde você parte. E aí a gente viu, eu tive a oportunidade de ver esse trabalho dele, um trabalho dele, e a gente teve esse da Via 11. O que eu, como técnica, tenho muito claro em qualquer questão, no trânsito não é diferente, é que sempre o olhar tem que ser do todo. Eu não posso trabalhar assim, então ele está me falando da Marechal, eu vou ver o que eu faço na Marechal. Esse estudo da Via 11, o estudo dele, tinha um olhar do todo e um objetivo. E cada coisa era intercalada com outra. Tem a relação entre as coisas, o objetivo, para onde as pessoas vão, de
de onde elas vêm. Então é diferente, eu não posso tratar de lugares isolados. Então eu tenho segurança em estar aplicando um trabalho que teve esse olhar do todo, que teve contagem de fluxo, tudo, e trouxe essa solução. Essa não é a única solução. Pode ter outras soluções mudando, fazendo totalmente diferente disso. Eu não digo que não vai funcionar. O importante é que eu tenho total segurança nisso, é que eu estou aplicando um trabalho que é um todo, não é pedacinhos que eu vou resolvendo e aí eu não tenho a ideia do todo. Bom, eu acabei de falar, Rosana, que nós leigos achamos que a gente sabe resolver qualquer problema que surja. Então, se algum telespectador, motorista ou pedestre tiver alguma sugestão, ele pode mandar a sugestão de mudanças ou apoiando ou contrariando, enfim, aquilo que está sendo feito para a Secretaria da Mobilidade Urbana. Tu tens um e-mail que pudesse ser usado para eles, mandar sugestões ou reclamações, sei lá? Sim, a gente está recebendo bastante isso das pessoas na rua. Quando a gente vai lá para observar, as pessoas chegam, elas falam, elas dão suas sugestões, sempre é válido, a gente gosta de ouvir, é importante saber isso, o que as pessoas estão achando das coisas, alguns dão ideias pontuais. A gente tem que analisar, a gente nunca descarta nada, sempre alguma coisa você pode aproveitar, só que sempre lembrando que a gente tem que fazer como técnico, pegar aquilo e enxergar dentro dessa visão global. Podem ligar, então, por exemplo, ligar para a secretaria, que eu acho que é o mais fácil, que é 3055-7392. Ou então ir até a secretaria, que é na antiga Lapi Vidros, na 10 de novembro, a gente está lá para ouvi-los e qualquer sugestão é muito bem-vinda. Perfeito, olha aqui, ó. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Ricardo, né? Mas antes disso nós vamos mostrar algumas coisas que tu colocasse aqui no vídeo, né? E depois nós conversamos com o engenheiro Ricardo também, que está nos aguardando aqui num segundo momento, vamos falar com ele. Vamos ver, ó. Olha lá, Rosana. Tá, então nesse caso a gente está colocando a nova alternativa de fluxo que é pela Estefânia Pasquale Eder. Eu saio lá da 3 de Maio, daquele lado, e eu posso cruzar direto pela Via Delvino, pela Marechal. Agora esse está mostrando o fluxo antigo dos ônibus, que eles tinham que fazer pela mão inglesa, eles tinham que seguir, fazer um fluxo maior do que a gente implantou. E o próximo, que vai começar agora, esse vermelhinho, está mostrando então o novo fluxo por onde está passando o ônibus. Então ele já para na Praça Centenário e ele segue, vai pela Saldanha e faz o seu trajeto. Isso mostra que ficou bem mais curto esse trajeto dos ônibus, do transporte coletivo. Tá, isso faz com que tenha menor fluxo de ônibus em algumas ruas. Isso, ele fazia toda a alça, ele tinha todo um fluxo maior e isso também causava conflitos. Então, a gente agora está recebendo informações, porque Bento, tendo mais de 100 mil habitantes, o Ministério das Cidades recomenda que se faça um plano de mobilidade. E a gente, por essa situação de trânsito que a gente tem, com caixas de via pequena, com um fluxo grande de veículos, com um número de veículos grande, a gente tem a intenção de fazer esse estudo. E esse estudo sempre, esse material sempre nos coloca que o transporte coletivo e os meios não motorizados devem ser trabalhados, devem ser prioritários em qualquer cidade. Então é isso que melhorar o transporte coletivo, você atinge mais pessoas. Então esse foi o objetivo também desse ajuste dos ônibus. Ok, nós retornaremos certamente com o decorrer do tempo para falar mais ainda com a arquiteta Rosana. Vamos convidá-la para voltar aqui, arquiteta, para falar, quem sabe daqui uns 15 dias já, com mais consolidada toda essa mudança, né? Para nós trocarmos algumas ideias, mas também mais pontuais. Eu vou querer falar sobre o Dr. Antunes, eu tenho uma invocação com essa rua, né? Mas vai voltar aqui, sim, com certeza, a arquiteta, para nós conversando a respeito. Daqui a pouquinho nós voltamos com Ricardo, engenheiro, que está a serviço da Prefeitura, consultoria da Prefeitura, para falar globalmente sobre o trânsito de Bento Gonçalves. A gente volta daqui a pouco. Opinião com Antônio Frisso. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br